Louvado seja Deus, glória a Deus. Chegamos aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Capítulo 40 hoje. Eita glória. Tá comigo aqui minha mamãe. Tá aqui comigo o seu Evandro também. Louvado seja Deus, né, mãe? A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. É, mamãe, chegamos aqui no 40. Falta 2, né, mamãe? Não é, seu Evandro? Louvado seja Deus. Saúdo também os irmãos, né, na paz do Senhor Jesus, os irmãos, as irmãs, né, em Cristo Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade aqui nesse abençoado, né, abençoado estudo do livro de Jó, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Hoje o tema aqui do capítulo 40 é: quem é o homem para contender com Deus? Forte esse tema, hein, meu irmão, minha irmã? Quem é o homem para contender com Deus? É difícil, hein? Não tem como contender com esse Deus, não. Ele é maravilhoso, é poderoso. Então, estamos aqui avançando para o capítulo 40. Resta 2, né? 41 e 42 para nós terminarmos. E você pode encontrar todos os áudios aí no nosso canal do YouTube, do capítulo 1 até o 42, tá bom? Tem todos os áudios aí com 20 a 30 minutos aí de mensagem dentro desse quadro Aprendendo com a Bíblia, no estudo do livro de Jó. Tá bom? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva, você vai lá, se inscreve no canal, compartilha. Por que se inscreve? E deixa o seu like também. Por que se inscreve? Porque quando eu lançar alguma mensagem, você recebe a notificação aí no seu celular. Vai tocar aí uma mensagem. Pastor Tarcísio postou, né, no YouTube. E lá no nosso canal também você pode encontrar ao vivo, né, pregações ao vivo. E também você pode encontrar vídeos, que tem o vídeo lá, tem novos quadros lá, tá bom? Oração da Meia-Noite com o Pastor Jeff. Também tem um quadro que foi lançado agora, As Respostas de Deus. Você pode também encontrar lá no nosso canal do YouTube. Por isso que é bom você se inscrever, porque você recebe essas mensagens de notificação quando a gente posta ali, tá bom? Então não esqueça de compartilhar, se inscrever e deixar o seu like aqui no nosso canal do YouTube. Vamos para a mensagem, então. Aqui nós estamos, depois dessa trajetória, vamos dizer assim, né? Trajetória muito rica, né? Que nós percorremos até aqui no 40, nós observamos nessa trajetória as lutas, né, do nosso amigo Jó. Nós observamos as provas que ele enfrentou, nós vemos aqui os diálogos, né, que ele teve, e acima de tudo nós vemos aqui o quê? A soberania do nosso Deus, o Todo-Poderoso, a soberania dele sobre todas as coisas do nosso Deus. Só para nós recapitular aqui, no capítulo anterior, no capítulo 39, nós vimos Deus falando com Jó, né? No meio da tempestade. Nós vimos Deus falando com ele no meio da tempestade, trazendo para Jó questionamentos profundos sobre a criação, sobre a grandeza do poder dele. E Deus mostrou que Jó, né? Mostrou que Jó, mesmo sendo justo, mesmo ele sendo justo, o Jó não tinha conhecimento suficiente para contender com o Altíssimo, com o Soberano. Ele não tinha conhecimento suficiente para isso. E agora aqui no capítulo 40, nós vemos que o nosso Deus, o Senhor poderoso, ele continua a dialogar com Jó. Ele levou Jó a uma reflexão ainda mais profunda sobre a limitação humana diante da infinita majestade que é o nosso Deus. Porque nós somos limitados. O ser humano é limitado, mas Deus não. Ele é ilimitado, né, nosso Deus. E vamos imaginar aqui, nós juntos, se Jó, um homem íntegro, como disse o nosso Deus, um homem temente a Deus, se Jó precisou reconhecer a sua pequenez, e Jó, ele era homem temente, né? O próprio Deus disse isso.
né? O Jó, ele precisou reconhecer a sua pequenez, quanto mais eu e você, quanto mais nós, né? Que muitas das vezes nós somos falhos, nós somos impacientes, nós somos teimosos demais, né? Somos teimosos em nossas próprias razões. Nós somos teimosos. Ô, povinho teimoso é nós. Quantas das vezes nós murmuramos? Com um problema, nós chegamos a murmurar. Quantas das vezes nós cobramos explicações de Deus? Por que disso ou por causa daquilo? Quantas das vezes nós questionamos o agir de Deus? Até isso. Quantas das vezes você já questionou o agir de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, né? E se Deus perguntasse para cada um de nós hoje, se Deus fizesse uma pergunta assim para nós hoje, né? Você, né, que contende com o Todo-Poderoso, você quer instruí-lo? Né? Ou seja, se Deus perguntasse para você, quem é você que pode me instruir? Se o Todo-Poderoso tivesse essa pergunta para você, né? Já pensou? Como que nós vamos instruir um Deus desse? Não tem como, né? Ensinar ele o que ensinou a sabedoria? Não tem jeito. No Jó 40, versículo 2, você deixa a resposta aqui embaixo, tá bom? Qual seria a sua resposta? Aqui no 40, capítulo 40, versículo 1 e 2, para não ficar nas minhas palavras, o versículo aqui para nós meditar, tem mais versículo que eu vou estar citando aqui também. Mas no 40, 1 e 2 está escrito assim: Disse mais o Senhor a Jó: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é instruí-lo? Né? Quem assim argue a Deus, que responda a isto. Está aqui no capítulo da Bíblia. Então aqui a gente vê Deus confrontando a pretensão humana de querer questionar ou de querer entender completamente os seus caminhos. Né? A gente contendendo com Deus. Jó 40, versículo 3 e 4 está escrito assim: Então Jó respondeu ao Senhor, olha aqui, Jó respondeu ao Senhor dizendo: Eis que eu sou vil, que te responderia eu? O Jó fez uma pergunta falando com Deus. A minha mão ponho na minha boca. O Jó disse, ele respondeu assim para Deus: A minha mão eu ponho na minha boca. Vamos só entender aqui. O Jó, ele reconhece a sua indignidade e se cala, dando-nos uma lição de humildade diante da soberania de Deus. Em Jó 40, versículo 8 e 9, ele continua dizendo assim: Porventura anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Deus? Então a gente vê aqui um Deus poderoso, que Deus aqui, ele desafia Jó a refletir. Você pode fazer como eu, você pode fazer o trovão, o trovejar, né? Você pode estender os seus braços como eu, a mão como eu, né? Então Deus, ele desafia Jó a refletir. Para aí. Será que ele poderia exercer a justiça e o poder que pertence unicamente ao Todo-Poderoso? Será que Jó poderia fazer isso? De forma alguma, né, irmão? Não tem como contender com esse Deus. Então a gente acaba lembrando aqui, numa passagem bíblica aqui, em Isaías 55, 8, 9, que está escrito assim: porque os meus pensamentos, olha como que é o pensamento de Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus está falando. Assim como Deus falou com Jó. Ele não fala conosco. Né? Não compreendemos tudo, mas nós podemos confiar completamente nesse Deus maravilhoso. Podemos confiar. Vou trazer uma história comparativa aqui para você. Havia um homem simples, do interior, que ele plantava sementes no seu campo. Ano após ano,
ele plantava essa semente. E certo ano veio uma grande seca. Pensa numa seca, né? Uma seca terrível. E esse homem, então, ele chorou. Chorou, chorou, chorou. Esse homem, ele orava, né? Mas continuou sem chuva. Mesmo ele chorando, mesmo ele orando, continuou sem chuva. E algumas pessoas zombavam desse homem, dizendo assim: seu Deus não está te ouvindo? Seu Deus não está te ouvindo? E esse homem, então, ele respondeu certa vez assim: eu não entendo o porquê da seca, mas eu confio em quem manda a chuva na sua hora, na hora certa. Quer dizer, ele chorava, ele orava e não chovia, mas ele tinha uma certeza que Deus existia, que Deus estava ali, que Deus no tempo certo ia mandar chuva. E sabe o que aconteceu? No ano seguinte, veio uma chuva. Chuva abundante caiu, né, na terra e trouxe uma colheita maior do que todas as que ele já tinha feito. Assim também é com nossas vidas. Talvez nós não entendemos agora o problema que você está enfrentando, a luta, mas Deus, ele está no controle. Lá na frente tem um tempo certo para ele te abençoar, o tempo certo para ele te curar, o tempo certo para ele restaurar. Deus tem o tempo certo para as coisas. Não é o nosso tempo, não é o nosso caminho, é de Deus. Só um alerta aqui, o diabo, né, o inimigo, ele sempre tenta usar nossas dificuldades para gerar dúvida, para gerar questionamento contra Deus. O diabo, ele, muitas das vezes, ele sussurra, né? Deus não se importa com você. Mas nós precisamos vigiar, meu irmão. Minha irmã, nós precisamos vigiar. Por quê, pastor? Porque está escrito na Bíblia, em 1 Pedro 5,8. Você lembra que está escrito? Eu vou ler para você aqui. Olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que isso significa, pastor? Significa que você tem que permanecer firme com Deus. Não dá lugar para o diabo, né? Com Efésios 4:27. Não dê lugar para o diabo, não dê lugar para as dúvidas no teu coração. Não questione Deus. Espere. Faz o que Deus pede. Ora, jejua, louva, adore. Porque ele sabe o que faz. Não queira ensinar o teu Deus. Não queira ensinar o Criador, né? O oleiro a fazer, né, com o barro, o vaso. Não queira, ele sabe fazer o vaso. Agora pensa comigo. Você já viveu momentos em que você questionou Deus? Ah, sim, eu creio que sim. Quantas vezes eu questionei Deus, né? Você já viveu? E o que essa experiência ensinou para você, quando você questionou Deus? Se você puder, compartilhe nos comentários aqui do YouTube, do canal, e medite no seu coração, né? Qual área da sua vida você precisa hoje entregar para Deus? Reconhecendo que Deus sabe melhor do que você. Qual área? Pode falar com Deus, tá bom? Você pode deixar o seu comentário aqui no YouTube. Pastor, é nessa área aqui que eu preciso entregar para Deus, reconhecer que Deus sabe melhor do que eu. Deixe o seu comentário. Deus, ele nos chama, meu irmão. Deus, ele nos chama como chamou Jó. Da mesma forma que ele chamou Jó. Ele chama nós a reconhecermos a nossa limitação e nos rendermos à sua vontade. Você tem que chegar nele e falar: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo, para respirar, para andar, para falar, para pensar, para abrir o olho, para mexer a mão, para mexer o dedo, mexer o pé. Eu dependo do Senhor para tudo. Você tem que reconhecer a sua limitação. Se você não reconhecer, se você achar que você pode tudo, o seu eu, você não precisa desse Deus. Talvez você esteja enfrentando hoje um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja sem respostas claras para a sua vida. Mas a palavra aqui hoje, ela está te lembrando uma coisa nessa palavra. Confie na soberania de Deus. Confie. Não é necessário você entender tudo. O que é necessário, meu irmão, minha irmã, você que aceitou Cristo no teu coração, você que crê que Deus existe, o que é necessário é você crer.
Crê que Deus existe, que Ele é o galardoador da tua vida. Creia. É isso que você precisa entender. Não se perca nos seus próprios raciocínios. Tem gente que se perde nos próprios raciocínios, né? Não se perca. Não tente ser mais justo do que Deus. Não tente ser mais justo do que Ele. É porque tem tanto justo aí que quer ser mais justo que Deus, né? Quer ensinar Deus a ser justo. Justo no seu tempo, justo na sua justiça, né? Não permita que a soberba espiritual ou a busca incessante por explicação humana na sua vida tire a sua fé, a fé pura, né, que você tem nesse Deus. A fé simples no seu Criador. Como Jó, né? Diga assim: eu sou vil, né? E põe a mão sobre a tua boca. Reconheça que Deus sabe o que faz. Faz como está escrito que Jó falou: eu ponho a mão na minha boca. Qual que é o que ele quer dizer? Eu vou ficar em silêncio. É melhor, né, do que ficar colocando Deus na parede. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, né? Eu quero profetizar que Deus está no controle da sua história. Ainda que os ventos, né, sejam contrários, como lá na tempestade de Jesus lá no mar, lá, né? Ainda que seja ao contrário, né? Ainda que a seca dure mais do que você gostaria, a chuva de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ainda que você não entenda agora a situação, o problema, Deus ele está preparando para você uma grande virada. Recebe força, recebe ânimo, recebe fé renovada em nome de Jesus na tua vida, tá bom? Eu vou parar por aqui para não ficar muito grande, senão a gente acaba misturando todas as coisas. Por muito falar, a gente se perde. Vamos para o capítulo 41, né? O próximo áudio. Estamos chegando no 42. Vamos orar em nome de Jesus para entregar essa palavra. Senhor, meu Deus e amado Pai. Pai, neste momento, meu Pai, de adoração, neste momento, meu Pai, de louvor, neste momento da palavra, meu Pai, nós nos colocamos diante da tua santa presença, reconhecendo que tu és o Senhor dos céus, o Senhor da terra, que o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas. Pai, nós te exaltamos, pois vemos, meu Pai, na vida de Jó e nas tuas palavras, a grandeza da tua sabedoria e o quanto somos pequenos diante da tua majestade. Senhor, nós, Pai, nesse momento, confessamos que muitas das vezes, assim como Jó, também, meu Pai, tentamos entender aquilo que está além da nossa capacidade, Pai. Tentamos questionar, murmuramos e até duvidamos, meu Pai, mas hoje, em humildade, meu Deus, nós nos rendemos diante de Ti, ó Espírito Santo. Quebra, ó Deus Todo-Poderoso, todo orgulho do nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a sermos simples, meu Pai, como crianças diante do altar do Senhor, confiando em cada passo, meu Deus, que o Senhor ordena para nós. Mesmo sem nós entender, meu Deus, o motivo de cada caminho difícil que nós enfrentamos, Pai, nos ajude. Oh, Pai amado, sabemos que o diabo tenta lançar dúvida, medo, confusão nas nossas mentes. Mas hoje, meu Pai, nós repreendemos toda seta maligna em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que o nosso coração, meu Pai, permanecerá firme no teu propósito, Pai. Que os nossos olhos, meu Pai, estarão fixos na tua palavra, meu Deus. E que nenhuma tempestade conseguirá nos afastar da tua presença, em nome de Jesus. Senhor Deus Altíssimo e Poderoso, fortalece aquele que está fraco nesta hora, meu Deus. Meu Deus, visita, meu Pai, o irmão ou a irmã, meu Pai, que estão atravessando momentos, meu Pai, de dor, momentos de perguntas sem resposta, momentos, meu Pai, de angústia silenciosa. Oh, Espírito Santo, sopra vida nova sobre cada um deles neste momento, ó Pai. Pai, enche de fé, enche de esperança, enche, meu Pai, de coragem, porque maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que opera no mundo, ó Deus. Meu Pai, Deus Altíssimo,
Nos ensina a calar, meu Pai, nossa boca, quando nós precisamos acalar. Nos ensina, Espírito Santo, a confiar quando não conseguimos enxergar, meu Pai. Ah, meu Pai, a caminhar mesmo quando nossos pés estão cansados. Que a nossa oração nesta hora, meu Pai, ou neste momento, seja, meu Pai, como a de Jó. Eu me arrependo, meu Pai, eu me arrependo no pó e na cinza, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel em todos os teus caminhos, Pai. Meu Deus, renova, Senhor, o ânimo do teu povo, tira toda acusação, meu Pai, tira toda acusação maligna do diabo, todo o peso, meu Pai, que oprime a alma desta pessoa. Liberta, meu Deus, transforma, restaura esta família, meu Pai. Cura as enfermidades, salva aqueles que ainda não te conhecem, ó Senhor Altíssimo. Levanta, meu Pai, nesta hora, meu Pai. Levanta a geração, homens, mulheres, meu Pai, como Jó. Não neguem, meu Pai, o teu nome, mesmo em meio às lutas, às perdas. Não venham negar o teu nome. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Que a nossa vida, meu Pai, seja um testemunho da tua graça, da tua soberania. Que, mesmo sem nós compreendermos, meu Pai, todas as obras, as tuas obras, nós te adoramos de todo o nosso coração, sabendo que no tempo certo o Senhor fará tudo perfeito para a tua glória, Pai. Meu Deus, nós declaramos que somos dependentes de ti, Pai. Nós declaramos, meu Pai, que o teu nome é santo e poderoso, inigualável. Nós declaramos que a nossa vida está em tuas mãos, ó Altíssimo, em tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor é digno, meu Pai, de toda honra, meu Pai, de toda glória e de todo louvor. Pai, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na nossa vitória, na manifestação do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, meu querido, minha querida irmã. Compartilha aí, tá bom? E se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Fica na paz e até o capítulo 41.